Assim a palavra diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé e Belemeta, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 2. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma benzeira das vacas em tuas mãos. E disse: Vim para sacrificar ao Senhor. 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a que eu te disser. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz e a tua vinda. 5. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que vê está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este te escolhido o Senhor. 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco este te escolhido o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não te escolhido estes. 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram até 10. Até 10. Aleluia. Amém. Hoje nós temos uma história aqui. Uma história que é muito conhecida. História de Davi. Um homem conhecido pela Bíblia, pelo povo, que era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Amém. Esse homem, antes dele ser escolhido, ou antes dele ser conhecido, ele era simplesmente um menino. Um menino que se dedicava a cuidar as ovelhas do seu pai. Ele praticamente era o último filho de 8 irmãos, filhos de Jessé. Aleluia. Praticamente ele era insignificante. Era o último em casa, aquele que era considerado o mais pequeno. Só iria servir para batalhas para coisinhas pequenas. Mas Deus conseguia ver uma coisa muito grande dentro. Deus conseguia ver o que os olhos não conseguiam ver. Aleluia. Naquele tempo, era um tempo que quem estava como rei era um homem chamado Saul. Era um homem que era inicialmente servo de Deus durante muito tempo. Mas Saul acabou deixando Deus para o lado para priorizar as coisas mundanas. Saul era um rei e ele foi escolhido inicialmente
pelo povo. E Deus também já tinha um plano de escolher um rei para Israel. Aquilo veio a calhar. Saul foi escolhido, ele virou rei, mas o dinheiro, o poder, começou a tomar conta de Saul. E Saul acabou esquecendo de quem tinha de colocar naquele lugar. Aleluia. Ele acabou se destruindo pelo poder que ele tinha naquele momento. E durante muitos anos, Saul, para garantir o que os homens viam, Saul acabou se desviando. Saul começou a procurar ajuda os que fazem parte do mundo. Aleluia. Neste momento, Davi ainda estava no campo. Davi ainda estava a ser preparado no campo, sendo preparado a cuidar das ovelhas. Aleluia. Não se preocupe com quem está em cima agora. Você se preocupe com o que Deus te deu na mão. Ele vai te preparar para algo maior. É o que aconteceu com Davi. Davi ia cuidar da ovelha. Em nenhum momento ele reclamou, porque lá Deus estava a preparar ele. Deus conseguia ver o grande homem que ele era, independente que ele fosse pequeno. Aleluia. Já Saul, sendo rei, ele acabou esquecendo que ele, a aparência que ele tinha, o que ele tinha, para Deus aquilo não é nada. O importante era o coração dele. E por isso que ele acabou se perdendo. Aleluia. E o Espírito de Deus, ou a presença de Deus, saiu de Saul. Deus retirou a presença dele diante de Saul. Mas o Davi lá no campo tinha a presença de Deus. E Deus falou com o profeta Samuel. Mandou o profeta Samuel para poder ir atrás do novo rei. O novo rei era o Davi. Davi tinha vários irmãos com características claras que podiam aparentar ser um bom rei. E podiam ter uma característica de alguém que iria vencer. Porque naquele tempo, Israel estava a viver um tempo de conflitos. Como é que eles conquistavam as terras? Era na base de guerra, era na base de luta. E era normal que eles precisassem de um rei que representasse isso. Fisicamente, ele tinha que ter uma determinada postura. Ele tinha que ser grande para mostrar que ele era poderoso. Ele poderia lutar. Aleluia. E Saul tinha aquela aparência, mas Davi não tinha. Mas Davi tinha o mais importante, que era a presença de Deus. Davi não tinha um corpo, Davi não tinha aparência, mas Davi tinha a presença de Deus. É a coisa que mais importa. Aleluia. E Saul tendo perdido a presença de Deus, o Davi foi empossado como rei. E naquele tempo existia uma vontade do povo de ganhar uma terra. Uma terra que era da terra de Israel. Era uma terra que era do direito de Israel. Esse povo se chamava povo de Filisteus. Esse povo queria ganhar uma terra na qual Israel tinha como herança. Aquele povo, carnalmente, tinha tudo aquilo que ia oferecer eles ganharem a guerra. Aleluia. E diante dessa situação, eles marcaram um dia na qual eles iriam guerrear para ver quem iria ganhar. E dentro desta terra existia um homem. Este homem que é muito conhecido, Golias. Um homem que a Bíblia diz que era grande. A Bíblia diz que esse homem tinha mais ou menos 3 metros de altura. Aqui não tem definitivamente quanto Davi tinha.
Davi foi para lá. Mas isso depois de passar 40 dias. Enquanto os filhos de Israel estavam lá, esperando que saísse alguém para poder lutar com esse Golias. Porque Golias foi de uma forma de zombar. Ele disse, olha, eu não quero que haja derramamento de sangue. O que eu quero é que vocês escolham um homem que vocês consideram como bom para poder batalhar comigo. Se esse homem me vencer, o povo meu vai virar escravo do vosso povo. Mas se eu vencer o vosso homem, também irá acontecer a mesma coisa. Saúl, como já não tinha a presença de Deus, Saúl aguentou durante 40 dias. O Golias gritava todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã, assim como à noite. Ele zombava do Deus que Israel servia. Ele experimentava, ele desprezava. E Saúl se comportava, porque Saúl se limitava. Aquilo não incomodava Saúl, porque ele já não tinha a presença de Deus. Eu estou aqui para poder alertar a igreja que há sinais que nós podemos notar dentro de nós quando temos a presença de Deus. O Filho de Deus não permite que o nosso Deus seja zombado. O Filho de Deus não age diante dos zombadores de Deus. O Filho de Deus não deixa que a presença de Deus seja testada por qualquer um. Porque nós sabemos que esse Deus que nós adoramos não é Deus de brincadeira. O Filho de Deus não permite que o Golias zombe da presença de Deus. O Golias que representa as dificuldades que nós temos tido, os problemas que nós temos tido, os desafios que nós temos tido. Você pode estar lá diante de alguém, ou pode estar numa família que não seja crente, e ele acaba zombando de Deus que você adora. Não permita, busca essa Deus, mostra que existe um Deus. Aleluia. Não permita que a sua dificuldade de engravidar seja motivo de zombaria, porque quando as pessoas sabem que você tem essa dificuldade, o seu Golias nunca fica escondido. Praticamente os seus problemas nunca ficam escondidos, sempre fica exposto. Se é uma mulher que não consegue casar, todos nós vamos saber que tal fulana não consegue casar. Se é uma mulher que não consegue engravidar, todos nós vamos saber que essa mulher não consegue engravidar. Se é uma mulher que tem problema, todos nós vamos saber. Mas o que nós devemos fazer é permanecer deste jeito, deixar que o problema some de nós, deixar que o Golias some de nós, porque não vai faltar oportunidade. O diabo trabalha com a mente. Enquanto você tiver esses problemas, não vai faltar pessoas para falar, não vai faltar pessoas para zombar e para aconselhar aí para caminhos que não são certos. Assim como Saúl procura Deus e não permite que as pessoas zombem dos teus problemas. Aleluia. E Davi indo para lá, ele chegou e ouviu o Golias a falar. O Golias a zombar. Mas mesmo assim aquilo lhe tocou. Mesmo sendo pequeno, aquilo lhe tocou. Por isso que essa palavra diz que não importa. Deus falou que não importa. Deus não está preocupado com a aparência. Deus está preocupado com o teu coração, com o que você é capaz de fazer. Não importa quem te diga que você não tem capacidade de fazer. Você não pode fazer isso. Isso não importa. Você esteja focado, preocupado com o que Deus
estava a zombar de Israel, que estava também a tentar. Davi manifestou a vontade de encarar, porque ele sabia que ele confiava. Mas os irmãos acabaram, o irmão acabou dizendo, não, você é um menino. Você não tem a capacidade de fazer isso. Você tem que ficar calado. Mas Davi não aceitou isso. E ele encarou e ele venceu o Golias. É uma responsabilidade que é só nossa. Ninguém vai levantar da sua casa para poder vir encarar o seu problema. Irmã Inácio não vai levantar vir para a tua casa. Olha, para você vencer isso, eu vou jejuar por ti. Não, isso não vai acontecer. A não ser que seja você. Você tem que tomar a posição de levantar e adorar esse Deus. E rezar para esse Deus. E pedir para esse Deus. E salvar do Golias que você está encarando. Quando Davi queria enfrentar o Golias, deram alguns instrumentos. Deram algumas armaduras para ele poder encarar. Isso também pode acontecer contigo. Quando você tiver problemas, não vão faltar pessoas para poder te ajudar, para poder te aconselhar. Mas tens que parar, analisar que tipo de ajuda está te aparecendo. Porque deram coisas que eram pesadas para Davi. Deram instrumentos que eram pesados para Davi, que ele não estava habituado. É o que acontece também contigo. Enquanto você tiver dificuldade, você querer dar ouvido, até você não deve dar ouvido. Pode dar armaduras que você não vai conseguir carregar depois. Vão te aconselhar, você ir em lugares, você pensando que haverá solução lá, mas serão armaduras que serão pesadas no futuro para você. A única coisa que você tem que fazer é trabalhar com a coisa que é certa, que é a palavra. Você tem que buscar a verdade, não busca ter armaduras. Colocar em Davi capacete, colocar em Davi coleira, que faziam parte da armadura para a luta. Mas aqui Davi conseguia entender que aquela luta ia mais do que uma luta carnal. Era uma luta espiritual. Por isso que ele tinha que usar uma e única armadura, que era Deus, que era a presença de Deus, e nada mais. É quando você quiser encarar a luta que você tem, com armaduras que não fazem parte de Deus, vão te pesar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, vão te pesar. E a carga vai ser muito maior. Aleluia. Então o melhor é você seguir a Deus. Não se preocupar com as armaduras que o mundo tem. Não se preocupe com as costas na cintura. Não se preocupe com os montes no corpo. Não se preocupe com as cargas que você vai carregar no murandeiro. Não se preocupe com a água que diz que vai te salvar. Não se preocupe com nada que o mundo te oferece. Porque o mundo tenta transformar aquilo como uma leveza, como uma armadura. Mas é uma armadura que vai te trazer consequência. Pai, não se preocupe. É quando você tiver um problema relacionado à tua família, não se preocupe em procurar armaduras que fazem parte do mundo. Aleluia. E Davi mesmo assim, ele continuou. E ele venceu o Golias, porque ele tinha algo que fazia parte dele. E o coração dele era só para Deus, diferente do Saul. Saul deixou de servir a Deus, começou a servir o homem. Eu quero dizer aqui, se eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem, não vou abrir, mas eu quero compartilhar algo que para se considerarmos
pessoas wanu que estão praticamente com Deus, wanamwari nós temos que colocar uma única palavra tinodikana kuisa shoko dentro dos nossos corações. pakati pemoyo Que wetu. Deus é tudo que nós temos. Mwari ndi zvose Não kwatiri, existe nada hakuna chinhu para além de Deus. asi kunze Se kwaMwari. você está num momento Kana muri panguva que não é bom, asiri yakanaka, um momento que te cria dúvida, asi inokuitisa coloque na kukanakana, sua mente isai munzeru mwenyu que Deus é tudo na nossa Mwari vida. ngezvose Que a humildade, sobretudo, ninipisa é a coisa que temos que ter izvo diante zvatinodikana de kuva todos os homens. nezvose. Não podemos nos preocupar com o Ngatisadzudzumiri que os homens dizem sobre newamwe nós. Só zvaanotaura, devemos nos preocupar tonikana com kuita o que Deus diz sobre nós. nezviya Mwari Amém? zvaanotaura Vamos noupenzi hwedu. sentar em nome de Jesus. Chaenda kogara